Olá pessoal, tudo bem? Continuando aqui o nosso estudo sobre o cálculo estequiométrico, hoje nós veremos mais um caso específico, que é quando nós temos um rendimento inferior a 100%. Então, olhando a nossa equação química, nós vamos ver que está previsto a formação de uma certa quantidade de produto que não vai acontecer na prática. Nós teremos ao final um volume ou uma massa menor do que a esperada. Vamos ver como é que nós fazemos nesses casos então? Vamos falar hoje de mais um caso específico, dessa vez nós falaremos sobre o rendimento. Então, como sempre, vamos ver isso a partir de uma questão. Num processo de obtenção de ferro a partir da hematita, que é o Fe2O3, o óxido férrico, considere a equação não balanceada. Então, de novo, nós temos aqui uma equação que nós precisamos balancear e a questão também já nos fornece as massas atômicas dos elementos que participam dessa reação. E a questão continua dizendo, utilizando-se 4,8 toneladas de minério e admitindo-se um rendimento de 80% na reação, a quantidade de ferro produzida será de quanto? Antes de nós começarmos a resolver a nossa questão, vamos pensar como é que nós vamos proceder nesse caso. Nós vamos calcular normalmente da mesma forma que nós já estamos calculando, mas nós temos que nos lembrar ao final de que os produtos, os volumes ou as massas que nós encontramos são referentes sempre a 100%, a uma reação completa. E nós vamos apenas montar ao final uma regra de 3, agora pensando que esse rendimento é inferior a 100%. Já veremos isso na prática. Agora, por que há perdas e por que algumas vezes nós temos reações que não terão a formação de todos os produtos que são esperados pela nossa equação química? É simples, muitas vezes nós temos reações que são incompletas, já que são reações reversíveis que ocorrem para os dois lados, da mesma forma que os reagentes geram os produtos, uma parte desses produtos retornam e restituem os reagentes. Nós temos também perdas por falha nos mecanismos, nos processos, então há vários casos aqui que podem gerar um rendimento inferior a 100%. Voltando para a nossa questão, então, vamos ganhar aqui um pouco de espaço e vamos começar com a nossa primeira parte, que é balancear a nossa reação. Notem que nós temos 3 oxigênios aqui nos reagentes e apenas 1 nos produtos. Vamos então multiplicar aqui o monóxido de carbono por 3. Agora nós temos também 3 carbonos. Vamos multiplicar aqui nos reagentes o carbono por 3. E ainda nós temos 2 ferros nos reagentes. Multiplicamos aqui o ferro por 2 nos produtos e pronto, balanceamos a nossa reação. Então, nós sabemos que 1 mol do Fe2O3 reage com 3 mols de carbono, formando 2 mols de ferro mais 3 mols do monóxido de carbono. Mas a questão nos fornece uma certa massa em toneladas desse minério, esse minério, a hematita, que contém o óxido férrico. Então vamos transformar aqui 1 mol de óxido férrico para massa. O Fe2O3 tem massa 2 vezes 56, já que 56 é a massa de cada ferro, mais 3 vezes 16. Isso vai nos dar 112 mais 48, um total, portanto, de 160 gramas por mol. Então, como nós temos 1 mol, nós temos aqui 160 gramas desse óxido férrico e a questão nos pede também a quantidade em massa do ferro produzido. Se o ferro tem massa 56 e nós temos 2 mols, nós teremos aqui 2 que multiplica 56 gramas. Agora veja, pessoal, que a questão nos fornece a massa em toneladas. Nós podemos agora transformar gramas para toneladas, desde que a gente mantenha essa mesma proporção dos dois lados. Vamos multiplicar, então, de gramas até toneladas, vamos multiplicar, então, por 1 milhão e nós passaremos a ter aqui 160 toneladas do óxido férrico e agora, 2 vezes 56, 112 toneladas de ferro. Mas a questão nos deu apenas 4,8 toneladas do minério e quer saber agora quanto será produzido de ferro, vamos então chamar de X. Vejam que nós já temos a nossa regra de 3 montada,
podemos agora simplificar 112 com 160 por 16. Fazendo essa conta aqui, nós teremos 10, e no caso de 112 dividido por 16, nós teremos o valor 7. Então, 10x será igual a 7 que multiplica 4,8. Isso vai nos dar 33,6. O nosso x, portanto, será igual a 33,6 dividido por 10. Fazendo essa conta, nós chegaremos ao valor de 3,36 toneladas. Agora, muito cuidado! Essa é a massa de ferro que teria sido produzida se nós tivéssemos um rendimento de 100%. Então, notem que 3,36 toneladas equivale ao nosso 100%, se todo o óxido tivesse reagido. Mas a questão nos diz que o rendimento dessa reação é de apenas 80%. E agora, então, qual será a massa correspondente a esses 80%? Vamos chamar aqui, então, de Y. Fazendo aqui a nossa multiplicação cruzada, já podemos cancelar os zeros. Nós temos, então, que 10Y é igual a 8 que multiplica 3,36. Isso vai nos dar 26,88. Fazendo aqui essa conta, nós teremos o y igual a 26,88 dividido por 10. É claro, então, que nós teremos, ao final, um total de 2,688 toneladas. Olhando aqui nas nossas alternativas, nós encontramos 2.688 quilos, que equivale a 2,688 toneladas, já que cada tonelada corresponde a 1.000 quilos. 2,688 vezes 1.000, então vamos multiplicar aqui por 1.000, por 10 ao cubo, e é claro que nós chegamos a 2.688 quilogramas. Então, a letra A é o nosso gabarito. Não tem segredo, basta nós fazermos o cálculo normalmente, encontramos a massa que foi produzida e depois montamos apenas uma regra de 3, lembrando que o que nós encontramos no primeiro cálculo, quando nós utilizamos os nossos coeficientes estequiométricos, é o 100%, se toda a massa do óxido tivesse reagido produzindo ferro. Agora, nós vamos simplesmente montar uma regra de 3, lembrando que nós só temos 80% de rendimento nessa reação, e com isso nós calculamos a massa real, que realmente será produzida, contando agora uma perda de 20%. Então, pessoal, nós já podemos conceituar rendimento, que é a quantidade de produto obtida dividido pela quantidade que deveria ter sido obtida de acordo com a equação química. No caso que nós acabamos de calcular, o nosso rendimento é dado por 2,688 toneladas, que foi o que nós encontramos após fazer as contas, dividido por 3,36 toneladas, que era o total que estava previsto pela nossa reação. Se nós fizermos essa divisão, nós vamos chegar a 0,8. Esse, então, foi o rendimento que nós tivemos na nossa reação que acabamos de calcular. Além disso, nós chamamos de rendimento percentual, agora dado por um R maiúsculo, o rendimento de uma reação expresso em termos percentuais. E esse rendimento percentual vai ser 100, que multiplica o rendimento que nós acabamos de calcular. No nosso exemplo, então, o nosso R será igual a 100, que multiplica 0,8. Fazendo essa conta, claro que nós voltamos aos 80% que havia sido informado como o rendimento da nossa reação. Vamos resolver mais uma? Uma amostra contendo 2,10 gramas de carbonato de magnésio foi tratada por ácido clorídrico, obtendo-se 476 ml de gás carbônico, medidos nas condições normais de temperatura e pressão. E a questão também nos fornece as massas atômicas do carbono, do oxigênio, do magnésio e o volume molar nas condições normais de pressão e temperatura de 22,4 litros por mol. E nos pede agora o rendimento da reação.
Veja que agora a questão não nos dá o rendimento. Nós teremos que calcular o quanto seria produzido se nós tivéssemos 100% de rendimento e depois comparar com o que efetivamente foi produzido, que é 476 ml de gás carbônico. Vejam que agora a questão não nos deu o rendimento. Como é que nós vamos fazer nesse caso? A questão nos disse que foi formado um volume de 476 ml e nós imaginamos, claro, pela pergunta, que esse rendimento não foi total. Nós faremos simplesmente o cálculo normal, montaremos a nossa reação e veremos qual o volume que teria sido produzido se nós tivéssemos 100% de rendimento e depois nós vamos montar uma regra de 3 com o volume que efetivamente foi produzido, que a questão já nos informou que foi de 476 ml. E vamos ver agora esse 476 ml que foi informado pela questão, a quantos por cento ele corresponde de um total de 100. Esse será, claro, o rendimento aqui da nossa questão. Mas percebam que aqui nós não temos a reação, vamos ter que montá-la. Então, olha só, ele nos diz que nós temos o carbonato de magnésio, nós lembramos então que o ânion carbonato é o CO3, que tem carga -2, e o magnésio, que é do grupo 2, ele tem carga +2, NOx +2 nas ligações químicas. Então, o carbonato de magnésio é o MgCO3. E ele nos diz, então, que esse carbonato ele reagiu com ácido clorídrico, claro, todo mundo conhece o HCl. E essa reação agora, ele nos diz que vai produzir o quê? Pessoal, o que é que nós temos, então, que fazer quando nós temos esse tipo de reação entre um sal e um ácido? Nós vamos ver aqui uma reação de dupla troca, onde o magnésio vai deslocar o hidrogênio, já que o magnésio, por ser um metal alcalino terroso, ele é mais reativo do que o hidrogênio. Então nós teremos aqui a formação do cátion Mg2+, e do ânion CO3 2-. Além disso, aqui no ácido, nós teremos a liberação do H+, e também do ânion Cl-. E agora, o cátion do primeiro composto vai se ligar com o ânion do segundo e vice-versa. Então, nós teremos aqui a formação do Mg2+, Cl-, fazendo aqui o cruzamento das cargas. Nós sabemos, então, que nós teremos o Mg1, não precisamos representar, Cl2. Esse é o cloreto de magnésio. Então, o MgCl2 será um dos nossos produtos e o outro produto será o H+, se ligando com o CO3 2-. Fazendo o cruzamento das cargas, nós teremos aqui o H2CO3. Então, o segundo produto formado será o H2CO3, que é o ácido carbônico. Então, nas reações de dupla troca entre um sal e um ácido, nós teremos a formação de um novo sal, como aqui o cloreto de magnésio, e de um novo ácido, o ácido carbônico. Mas agora, voltando na questão, ele quer saber o volume de gás carbônico que foi produzido. Olha só, olhando a nossa reação, nós não estamos vendo o gás carbônico. Lembram-se que nós falamos muito que o H2CO3, o ácido carbônico, é um ácido instável porque ele se decompõe em água mais CO2. E agora sim, nós temos a nossa reação completa, como ela efetivamente se processa. O H2CO3 ele vai se decompor em água mais gás carbônico, água mais CO2. Agora sim, nós temos a nossa reação montada. Então veja, nós temos um magnésio no lado dos reagentes, um no lado dos produtos. Nós temos 2 cloros aqui no lado dos produtos. Então vamos multiplicar o HCl também por 2. Com isso nós teremos também 2 hidrogênios. Está aqui 2 hidrogênios, um carbono, 3 oxigênios aqui nos reagentes e 1 mais 2, 3 também aqui do lado dos produtos. Pronto, temos a nossa reação também balanceada. O que ele nos disse, então, é que uma certa massa de carbonato de magnésio de 2,10 gramas, então vamos transformar 1 mol aqui do MgCO3 em massa. Ele nos deu a massa do magnésio, a massa do carbono e também do oxigênio. A massa do magnésio é igual a 24 gramas por mol, do carbono é igual a 12 e do oxigênio
é igual a 16, então 3 vezes 16. Fazendo essa conta, nós chegamos a 84 gramas por mol aqui para o carbonato de magnésio. Então, 1 mol equivale a 84 gramas, e nós vamos trabalhar também com o CO2. Foi produzido 1 mol de CO2, e ele nos diz que nós estamos trabalhando aqui nas condições normais de pressão e temperatura, na CNTP. Então, nós teremos aqui um volume de 22,4 litros de CO2 que será formado, o equivalente a 1 mol desse gás. Mas a questão nos diz que nós teremos apenas 2,10 gramas reagindo, e essa sim vai produzir um certo volume de CO2. Fazendo essa conta, então, nós teremos aqui o nosso X igual a 2,10 que multiplica 22,4. Isso vai nos dar aproximadamente 47. E nós vamos dividir agora por 84, que estava multiplicando o x. Então, 47 dividido por 84, nós chegaremos a um valor aproximado de 0,56 litros. Agora, cuidado, pessoal. Esse volume é o que seria produzido se a nossa reação tivesse rendimento igual a 100%. Então, vamos montar mais uma regra de 3, onde nós sabemos que 0,56 litros equivale a 100% da nossa reação. Mas agora nós queremos saber qual foi esse rendimento, sabendo que foi produzido apenas 476 ml de gás, portanto, 0,476 litros. Então, a única coisa que eu fiz foi dividir o 476 por 1000, já que nós tínhamos ml, e vamos aqui trabalhar em litro. Com isso, temos a nossa regra de 3 montada, vamos apenas efetuar os cálculos. O nosso y aqui será igual a 0,476 que multiplica 100, isso vai dar 47,6, dividido por 0,56. Fazendo essa conta, nós chegaremos a um resultado igual a 85. Então, 85 será o nosso rendimento, 85% aqui que nós encontramos na alternativa C. Mas vejam que nós também poderíamos ter chegado ao rendimento usando as nossas fórmulas ao invés de utilizar aqui a regra de 3. Lembram-se que o nosso rendimento é igual à quantidade efetivamente obtida, que foi fornecido pela questão como 476 ml, portanto, 0,476 litros, dividido pelo total que deveria ter sido produzido se o rendimento fosse total, fosse de 100%. E nós calculamos esse total deveria ter sido de 0,56 litros. Então, aqui nós teremos 0,56 litros. Então, podemos cancelar as unidades. Fazendo essa conta, nós chegaríamos aos mesmos 0,85. Lembrando ainda que o nosso rendimento percentual nada mais é do que 100 vezes que multiplica o rendimento. Então, 100 vezes 0,85. Fazendo essa conta, o nosso rendimento percentual, 100 vezes 0,85, é igual a 85%, como nós calculamos pela regra de 3. Perceberam, então? Quem não quer lembrar as fórmulas do rendimento pode tranquilamente utilizar apenas uma regra de 3 ao final, lembrando que aquele valor que nós calculamos, aquela quantidade, que pode ser em massa, em volume, em número de moléculas, equivale sempre ao total da nossa reação. Nós então ali estamos imaginando um rendimento de 100%. E se a questão nos fornecer o rendimento, nós vamos utilizar esse valor fornecido pela questão para calcular também a quantidade produzida. Mas como nesse caso a questão nos informou a quantidade produzida, nós utilizaremos ela para conhecer o rendimento. Com isso, então, nós vimos mais um caso específico aqui de cálculo estequiométrico que pode estar na prova de vocês. Um forte abraço a todos, vejo vocês na nossa próxima aula.